Então vamos lá. 5 erros que eu falei na primeira aula e agora eu vou aprofundar com vocês, vai entender de onde eles vêm. Você vai entender que você não erra porque você é boba, não é porque você quer errar. Assim como seu marido, ele não erra porque ele é bobo, ele não erra porque ele quer errar. A gente não erra porque a gente acorda e fala assim, nossa, hoje eu quero errar. Nossa, hoje eu quero ser uma esposa que erra dentro do casamento. Não é. Uma hora que vê, tá lá errando. Primeiro erro que eu falei, medo excessivo de separação. Gente, a mulher que tem o medo excessivo de se separar, como é que ela se posiciona dentro do relacionamento? Ela não se posiciona. Ela não se posiciona. E tô dizendo aqui que a gente não tem que ter medo da separação. Eu tenho medo de separação. Eu cuido do meu casamento porque eu tenho medo da separação. Só que eu deixo ser um medo saudável. Um medo saudável. Então, eu não deixo esse medo ser grande a ponto de eu ter medo de falar com meu marido. Ele é meu marido. Eu sou a legítima dentro desse casamento. Então, eu sinto muito, mas eu vou me posicionar. Mas eu tenho que me posicionar com sabedoria, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que tá saudável para me posicionar da forma correta. Então, eu não posso ter medo de me posicionar e achar, ele vai me achar chata. Ele vai me achar... Eu não posso ser chata todo dia. Eu falo pra vocês, não tem problema ser chata de vez em quando. Mas não pode ser chata todos os dias com tudo. É isso que o homem não suporta. Então, esse medo excessivo, ele faz, com que você... na verdade, ele não vem do casamento. Na verdade, toda mulher que tem o medo excessivo da separação... e aí ela acaba não se posicionando, ela acaba tendo medo até de lutar pela reparação do casamento dela. Essa mulher, com toda certeza, ela tem uma base lá na infância e na adolescência, onde ela foi bloqueada para algumas coisas, onde crenças inadequadas foram instaladas no drive dela. Então ela vem para a vida e geralmente ela não tem só medo da separação, ela tem medo excessivo de ser demitida, ela tem o medo excessivo de ser trocada, por amigas, por exemplo. Ela tem medo excessivo de se expor no trabalho. O medo excessivo dela não é só em relação ao casamento. Então, é onde a gente percebe que essa mulher, ela realmente, ela tem algo lá no fundo do baú dela. E amanhã nós vamos falar sobre os históricos que vocês trazem, as malas que vocês trazem para a relação de casal. Então, óbvio que tem alguma coisa lá muito profunda que dentro do casamento aflorou, o medo da separação. Então, o que você que tem medo excessivo da separação precisa olhar? Você precisa olhar para sua base. Você precisa reconstruir construir o que ficou faltando, porque pai e mãe não dá conta. Pai e mãe não dá conta de nos dar tudo aquilo que a gente precisa para ser perfeito, para ser forte na vida. Eles dão o melhor que eles conseguem. Então tem pilares que seus pais deram que você vai ter que... Deixa pra lá. Não vou pegar isso não. E como é que é esse exercício? A gente olha pro pai e pra mãe só na imaginação. Você olha pro pai e pra mãe e fala assim, eu sinto muito, querido papai e querida mamãe. Mas isso aqui eu deixo. Eu deixo. Por exemplo, seus pais brigavam demais. Brigavam de gritar e você acha um horror. Grito, briga. Mas isso tá na sua mala. Eu sinto muito te informar. Mais cedo ou mais tarde você vai dar uns berros aí que você vai falar, pra quê? Que desnecessário. Seus filhinhos vão ficar assim, que coraçãozinho batendo rápido, disparado, pensando, a mamãe surtou. Mas é seu histórico. Então, antes disso acontecer, você olha pro seu pai e pra sua mãe com todo respeito e fala, querido papai, querida mamãe, tem umas coisas que eu trago de vocês com muito amor e que eu quero repetir, porque era bonito de ver. Mas tem umas coisas que eu faço questão de deixar pra trás. O senhor e a senhora me abençoem, me olhem com carinho, mas eu vou fazer um pouquinho diferente. Então, posso até ficar um pouquinho brava, mas gritar daquele jeito, eu quero fazer diferente, tá bom? Não fica zangado comigo, não, tá tudo certo, vocês fizeram melhor, mas eu vou fazer um pouquinho diferente. E aí vai e faz, torna isso consciente. Torna isso consciente. Então, sim, nossos pais não deram conta de dar tudo perfeitamente, ficou um tanto de coisa faltando, e a hora de a gente pôr a mão na massa e construir esses pilares que ficaram faltando é agora. A hora de desenvolver autoestima é agora. A hora de aprender a se posicionar é agora. Tá tudo bem. Quando a sua filha for adulta e vier te cobrar, você vai falar, minha filha, o tempo que você tá aqui me cobrando, você tava sujando a mão de cimento e construindo esse pilar que você tá aqui me cobrando. E que quer saber? Não dou conta de te dar. Eu não dou conta de te dar isso aí que você tá me pedindo. Se eu desse, eu já teria dado.
Ó, toma atento, olha pra vida, para de ficar olhando pra trás, olha pra frente. Ao invés de olhar pros pais agora, você olha pra vida e segue. Eu não tenho isso pra te dar. Porque você acha que seu filho não vai te cobrar de umas coisas lá na frente? Vai. E você acha que lá na frente você vai conseguir dar pra eles? Talvez não. E se não der, não se cobre, tá? Então, primeiro ponto. Esse erro que você comete de ter medo excessivo da separação, ele vem dessa dificuldade que é anterior, bem anterior ao casamento. E aí, essas informações que eu trago para vocês vão ajudando vocês a terem mais carta na manga para parar de ter medo, né, de perder um homem. Parar de ter medo excessivo. Segundo ponto, o segundo erro, é a tendência de mudar o marido. Por que a gente tem essa tendência de mudar o marido? Porque a gente acha que o problema está só nele. Por isso que a primeira aula já veio trazendo consciência sobre o tanto que nós somos seres humanos também. Nós também viemos de um sistema familiar falho. Nós também recebemos crenças, foram instaladas crenças erradas no nosso drive. Então, a gente teve exemplo da nossa mãe que às vezes não foi o melhor exemplo a ser seguido, no sentido de, será que a mamãe sabia confrontar meu pai da forma correta? Será que minha mãe sabia se posicionar com meu pai da forma correta? Será que quando meu pai desagradava a minha mãe, ela, né, tinha os recursos? A vida dela possibilitou ela acessar essas informações para desenvolver os recursos para intervir na relação dela da forma mais saudável? Porque se isso não aconteceu e eu assisti as coisas meio que fora, eu instalei aqueles drives na minha cabecinha de criança e se eu não desinstalar e instalar novos drives, eu vou seguir vida fora repetindo o que a mamãe fez. Ou então, sabe o que corre o risco da gente fazer? O que eu disse anteriormente. Eu olho e falo assim, não, eu acho que o que minha mãe fazia, eu não quero fazer igual não. Mas na rebeldia, eu acho que eu tenho que fazer totalmente diferente. É nessa rebeldia de achar que tem que fazer totalmente diferente que dá ruim. Por exemplo, a mulher que viu a mãe sendo muito dependente financeiramente do pai. Aí ela fala assim, eu vou ser o oposto da minha mãe. Eu não vou depender de homem. Sabe o que acontece dentro do casamento dela? Ela não depende. Ela não deixa o marido dela ser útil, ela não deixa o marido dela ser importante e muito pelo contrário. Ela enche a boca para falar, eu não dependo de você. Eu não preciso de você. Aí esse homem fala, uai, o que eu tô fazendo aqui então? Tô só ocupando espaço então? E ela ocupando espaço? Eu quero ser útil. Eu quero ser homem nessa relação. Precisa de mim pra quê? Só pra fazer filho? Eu, hein? Eu, que esquisitice. Tô querendo isso não, tô querendo ser útil. Aí, pra ele não trair, pra ele não fazer coisa errada, ele começa a ser útil pras pessoas. Ele é útil pro vizinho, aí ele é útil pros clientes dele, aí ele é útil pra irmã dele, pra levar e buscar menino na escola. Aí você começa a achar ruim. Meu marido não fica em casa. Meu marido não cuida de nada em casa. Uai, mas você realmente, no seu coração, você acha importante o seu marido ser útil dentro de casa ou para você é irrelevante? Aí a mulher vira para mim e fala, irrelevante. Se ele fizer bem, se ele não fizer, eu chamo alguém ou eu mesma faço. É bem assim, né? Ainda mais com os tutoriais da vida, é um tal de eu mesma faço, é um tal de eu faço tudo, e nessa de eu faço tudo, eu mesma faço, o homem vai só definhando dentro do casamento. Marisa, ele não pagou o cartão. E aí? Ah, eu fui lá e paguei. Ah, tá. E você quer que seu homem cresça. Você quer que seu homem cresça. Ele tá jogando muito videogame, você faz o quê? Igual sua mãe fazia com seu irmão. Ia lá e puf, desligava o negócio da tomada. Tem esposa que chega nesse ponto. Marisa, fui lá e desliguei o negócio assim, ó. Caiu, mas esse homem ficou bravo. Você agiu igual mãe, ele agiu igual criança. Quantos anos tem seu marido? 12? Ah, tá. Não, porque nem com adolescente de 12 anos a gente age assim. Nem com criança de 12 anos você não educa. Você não vai educar seu homem agindo como uma mãezinha que primeiro é muito paciente e que depois estressa e apela. Seu marido é um homem, mas o que eu posso te garantir é que se você muda, o outro muda, porque o outro ele reage às suas ações. Se você se perfuma, o outro não tem como não sentir seu perfume.
Não tem, mesmo que ele não queira. Se você muda seu estilo, se você começa a se cuidar, não tem como o outro não ver, gente. Viu, tá visto, não tem como desver. Óbvio que se você muda a sua postura, não tem como o outro não perceber. Ué, não tá falando mal da minha mãe mais? Que estratégia é essa? Não é estratégia, é cura. E tem que ser cura, porque se for só uma estratégia, um joguinho, é chato. Você cansa de joguinho. Vai fazer jogo sexual com seu marido pra você ver canseira. Ai, canseira. Você tem que curar. Não tem libido, procura ter. Não procura o marido, procura procurar. Tá fugindo do marido, entenda por que você tá fugindo do marido. Que às vezes você foi abusada lá atrás e hoje você não tem abertura para intimidade sexual, porque você tá com as suas feridas abertas e ele tá pagando o pato. Mas não foi ele que te abusou? Por que ele tem que pagar o pato? Ai, porque ele é meu marido, ele tem que me entender. Oi? Como é que é? Seu marido tá te chamando pra saúde. Ele tá te olhando e ao invés de olhar pra vítima que foi abusada, ele tá olhando pra mulher gostosa que ele quer tocar, que ele quer ter relação. E você quer que ele te olhe pra vítima? Você quer que ele fique te olhando, ô, pobre coitada que foi abusada, que não procura ajuda. Gente, não pode ser assim. E tem muito marido que quer que a esposa seja isso. Vocês acham que não? Tá assim, ó, de marido querendo que a esposa olhe e fale, ai, pobre coitado, que entrou no lugar do pai, porque o pai faleceu. Oi, esposa não tá aqui pra ter dó de ninguém, não. Esposa tá aqui pra falar, olha, se foi pesado, eu sinto muito. Aí ela pensa assim, ela abre um parênteses mental, mas eu não tenho nada a ver com isso. Fecha parênteses mental, não vai falar isso, gente. Mas você pensa, o que eu tenho a ver com isso? Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, mas eu realmente, como ser humano, eu sinto muito pela história e eu vou ajudá-lo a sair desse posicionamento. Por quê? Porque, desde quando que a esposa tá aqui pra ficar olhando pra ter dó de marido? Não rola, não é isso. Deixa eu voltar pro tema, né? Tá, então mudar o marido. Para com essa história de mudar o marido. Marisa, mas você tá ensinando, eu tô ensinando a influenciar pra ele perceber que ele precisa mudar, gente. Ele tem que perceber. Ninguém muda ninguém mesmo, não. Ixi, Marisa, agora eu perdi a esperança. Pois agora que você tem que ter esperança na vida. Porque se alguém tá te falando que você vai mudar, que você vai não sei o quê. Não, você vai influenciá-lo. Mudar é se ele quiser. Marisa, se eu fizer tudo isso e ele não quiser mudar? Ué, aí de duas uma. Ou você vai ter que entrar na onda dele, ou então ele vai te perder. E não é justo você aprendendo tudo que você tá aprendendo. Você é uma mulher saudável. Tá lá toda saudável dentro do casamento. O homem não muda. Ele vai continuar te traindo. Ele vai continuar viciado em bebida. Ele vai continuar viciado em esporte radical que coloca a vida dele em risco enquanto você tá em casa, correndo o risco de ouvir uma notícia ruim que você tá viúva. Ele vai continuar viciado em pornografia, poluindo a relação e a energia de vocês. Ele vai continuar com tudo isso e você é uma mulher que já vai estar saudável. Vai olhar para tudo isso e vai admitir? Não tenho nada com isso, mas não é para isso que nós estamos trabalhando. E todo o trabalho, eu trabalho muito com as minhas alunas. Tenha paciência, gente, porque não é da noite pro dia que adoeceu, não é da noite pro dia que cura. Então não é mudar o marido, ele não vai ser um príncipe, mas ele também não precisa ser essa versão adoecida. E ele é adoecido, ele não é, né? Na verdade, ele está adoecido, gente, por causa do histórico. Terceiro ponto, necessidade de afirmação de amor. Isso aqui é péssimo, né? Faz a mulher ficar humilhada, se humilhando e precisando de demonstração diária de amor. Gente, demonstração diária de amor tem demonstrações diárias de amor. O outro voltar para casa. Às vezes ele não volta para casa, Marisa, o que aconteceu? É porque ele não me ama? Não, ele tá confuso. Ele tá confuso, porque quando não tem amor, eu vou te contar o que acontece quando não tem amor. O homem que vai embora quando não tem amor. Gente, ele some, ele fala não quero mais e ele assina o divórcio. E geralmente não tem briga. É muito em paz que isso geralmente acontece e ele fala não quero mais e ele sai de casa e ele procura advogado. E no dia da audiência, geralmente ele não cria caso, vamos pagar pensão, ele não quer aborrecimento, ele não quer ficar amarrado, ele quer se soltar. E é sem briga, assina o divórcio, cada um segue sua vida, ele te respeita, ele não enche seu saco, se você arrumar uma outra pessoa, ele não quer saber, ele não manda mensagem, ele não te procura para sexo, ele se atém
a falar com você se vocês têm filhos pequenos. Porque se vocês têm filhos grandes, ele já vai conversar com o filho direto. Ponto, acabou. É assim. Quando não tem mais nada, é assim que acaba um casamento. Esse acabou mesmo. E quando é que a gente certifica que acabou mesmo? Quando ele constrói uma família com a outra mulher. Aí acabou, gente. Então, essa necessidade de afirmação de amor, me diga que me ama, isso não é obrigação do seu marido. Isso aí tá faltando você reconhecer que foi amada lá atrás. Porque quando a gente já viu que a gente foi amada lá atrás pelo nosso pai, pela nossa mãe, acabou. A gente não precisa depender mais de ninguém falando que ama a gente. Mas, Marisa, eu quero ter a demonstração de amor do meu marido, sim. Mas que não seja excessivamente, a ponto de te deixar humilhando. E mais, aprenda que a forma como o outro demonstra amor, às vezes é muito diferente da forma como você gostaria. Mas isso não significa que ele não te ama. Bora lá. Quarto erro, buscar conselho de não especialista. Isso aqui eu não precisava nem falar. Mas eu vou falar. Por que isso é um erro muito comum? É prático, é barato, é um atalho de graça. E o quinto e último erro, que é demora em procurar ajuda. Por quê? Gente, para de demorar a procurar ajuda. E o que tem por trás disso? Por que vocês fazem isso? Geralmente, porque vocês estão tratando os problemas que têm que ser resolvidos, vocês estão tratando como situação a ser administrada. Então, traição, gente, não é uma situação que você vai administrando. Vou administrando. Tratar um problema como uma situação vai dar muito ruim, porque problema a gente resolve, situação a gente administra, vai administrando. Então, por favor, resolva, e para resolver você não pode ficar demorando, porque senão vai virar uma situação que você fica administrando, tá?